Atenção, senhores passageiros, embarque imediato. A TV Aratu está em todo o estado da Bahia, diretamente da Europa. Nós estamos aqui para contar de duas festas, duas manifestações culturais da maior importância para o nosso estado. A lavagem de Madeleine, na França, e a lavagem de Santo Antônio, em Portugal. Essas duas manifestações culturais, tanto a lavagem de Madeleine, em Paris, como a de Santo Antônio, aqui em Portugal, são inspiradas na lavagem do Senhor do Bonfim e na lavagem de Santo Amaro da Purificação. Fui a Paris, foi maravilhoso. Eu me senti uma verdadeira rainha. Essa é uma imagem que marca o território de um povo que acolhe, luta e que abençoa. São elementos da cultura afro-baiana que ao longo dos anos vem se propagando pelo mundo. Os filhos dessa terra de todos os santos, mesmo longe de casa, não esquecem que mancha de dendê não sai. Foi a saudade, o banzo e esta igreja aqui de Nosso Senhor do Bonfim e a lavagem que acontece anualmente que inspiraram Roberto Chaves a criar a lavagem de Madeleine. Uma festa com todos os ingredientes baianos. Uma festa onde se mistura cultura e religiosidade. E nos dá cada vez mais o orgulho de sermos baianos. Quando o santamarense Roberto Chaves criou a lavagem em Paris, não imaginava a proporção que a festa alcançaria. O evento já faz parte do calendário da Cidade Luz. A lavagem começa aqui, nesse lugar bem conhecido dos baianos. A gente leva parte da cultura da Bahia, que compreende o candomblé, que compreende a lavagem do Bonfim, que compreende as manifestações culturais nossas. Quando se fala que você está levando a cultura da Bahia, saindo da Bahia e expandindo pelo mundo, né, levando para a Europa, uma festa dessa, uma lavagem que é como se fosse a lavagem do Bonfim, levando para fora do Brasil, eles abraçam. A lavagem de Madeleine completou 22 anos. É a maior festa cultural do Brasil na Europa. Vamos conferir agora os melhores momentos deste evento. O estandarte da lavagem de La Madeleine abriu o cortejo da 22ª edição da festa. O babalorixá baiano José Raimundo Chaves, mais conhecido como Pai Pote, ao lado do potiguar Felipe de Sales, conduziram a peça, símbolo da lavagem. Mas antes, vamos contar um pouco da história da igreja de La Madeleine, em homenagem a Santa Maria Madalena, seguidora de Cristo. É uma das igrejas mais bonitas de Paris. Parece mais um templo em estilo neoclássico da antiga Grécia. O altar representa a Assunção da Santa Madeleine. Este é um dos mais suntuosos templos da Igreja Católica. Voltando à lavagem, o grupo Batalá, comandado pelo percussionista Giba Gonçalves, está desde o primeiro ano e mais uma vez foi sucesso. Quando a lavagem foi criada por Roberto Chaves, chamou a atenção dos brasileiros de outros estados e, aos poucos, eles foram inseridos na festa. O maracatu, nação Ojuobá, foi um dos primeiros. No Ojuobá,
A rainha é uma mineira e o rei é um rapaz nascido na República dos Camarões, no continente africano. Nesse outro grupo, chamado Brasis, a rainha é uma francesa. E em matéria de samba, eu vou te contar, viu? Ela não fica devendo nada às brasileiras. Tem até o grupo Badauê. A foché é criado em Salvador por Mestre Moa do Catendê. Uma lembrança afetiva. Mestre Moa não está mais entre nós. Me sinto feliz como eu estivesse na lavagem do Bonfim, que faz 5 anos que eu não vejo a minha Bahia e estou todo emocionado. O cantor pernambucano Juca desfilou em um skate usando uma saia feita com máscaras que foram usadas na pandemia do Covid. Depois da pandemia vem a bonança, então eu estou usando uma saia de máscaras para a gente se lembrar que a gente atravessou um período bem complexo e a gente tem que celebrar tudo isso, porque a gente viu a lavagem da Madalena em 2020 numa telinha, né? A TV Aratu sempre presente, né? Porque a TV Aratu cobre todo o Carnaval de Salvador para o Brasil inteiro. A grandeza do Carnaval de Salvador faz parte da TV Aratu, porque eles são raiz, né? Eles são Bahia, eles são axé. Pela segunda vez, Carlinhos Brau foi a atração da lavagem de Madeleine. Veio no pranchão e arrastou brasileiros, turistas e franceses, cantando suas canções, inclusive ao lado de Roberto Chaves, o criador da lavagem. O público foi ao delírio. O cortejo chega à igreja de Madeleine. Hora de lavar as escadas. Hora sagrada. O filho de Gandhi toca o violino Muito Obrigado Axé, de Carlinhos Brau. Hora de agradecer pelas bênçãos. Missão cumprida. Eu desejo tudo de bom para a Bahia e desejo que as nossas festas se encontrem em paz, como foi o dia de hoje. É uma satisfação muito grande estar aqui representando nosso povo negro, nossa mulher negra, homem negro, a população brasileira e principalmente da Bahia. É muito axé. Axé, Odo, axé, Odo, axé, Odo. Foi bonito demais ver milhares de pessoas nas ruas de Paris, acompanhando o cortejo. Agora você vai conhecer histórias de pessoas, de baianos, que mantêm essa tradição. A gente ouve falar lavagem de Madeleine, mas o que existe por trás dessa história? Como é que esta festa baiana foi criada aqui em Paris? Nós viemos aqui fazer uma entrevista com o criador da lavagem de Madeleine, Roberto Chaves, mais conhecido como Robertinho de Paris, santamarense, afilhado de Dona Canu. Robertinho, o que você fazia antes de vir para Paris? Eu era um filho da família Chaves, um de 17 irmãos, e que lutava para levar o pão de cada dia para minha mãe, para ajudar minha mãe em casa. E em Santo Amaro aprendi muito. A Dona Canu, para mim, foi tudo. Sem ela, eu não estaria aqui, Wanda. Porque foi na casa dela que eu comia, que eu vivia. Eu vivia bem, eu gosto de arte, de música e cultura. E lá, a Dona Canu era o celeiro. Tudo que eu tenho hoje, Wanda, aprendi lá. Então, assim, eu fui privilegiado de nascer em Santo Amaro. E Gil chegou em Santo Amaro, foi para casa da Dona Canu. Aí, conheci Gil, ficamos amigos. Depois de muitos anos, já era sair de Santo Amaro, eu era vencer, era ir pro mundo, eu não era ficar aqui, era viajar, era meu sonho sair de Santo Amaro. Peguei minhas malas, fui para Salvador, não sabia nem onde ia ficar. Gil era vereador, orei ele. Eu fui office boy de Gil. E eu tô aqui graças à família Veloso, a Gilberto Gil, e eu tinha essa obrigação de dar para Santo Amaro e para Bahia, eles me deram. Como é que você parou aqui? Aí, então, eu não resolvi vir, Wanda, foi o destino e me deu, não é por acaso. A gente tem um destino traçado. Eu conheci Rémi Copacopula, que é um grande produtor francês lá no gabinete de Gilberto Gil. Um francês apaixonado pelo Brasil, que me Robertinho, você dança lambada, dançou no Santa Maria, era o rei da lambada. Vou tirar para dançar em Paris. Me convidou para vir para Paris, eu vi o Margarete Menezes, nossa ministra, Margarete, o Armandinho e o Jerônimo. Eu dançava com cada um deles. E Jerônimo disse assim, você vai ficar aqui no Cifrio, você é louco, vamos para Bahia, o calor. Eu disse, Jerônimo, eu não vou voltar. Era lutar para vencer aqui. E aí cheguei e fiquei na luta, dançava lambada nas ruas de Paris.
Eu dançava nas ruas, nas praças, o povo jogava dinheiro na lambada. Quando acabou a turnê com Margarida, eles voltaram, eu fiquei. Como é que surgiu essa ideia? Eu vou fazer uma festa baiana em Paris. Como foi que surgiu? 98, Copa do Mundo. Eu vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro e matar a saudade. O que eu aprendi? Eu vivenciei Santa Maria, lavagem de Santa Maria e do Bonfim. Eu vou fazer minha lavagem. Eu não tinha força, não sabia como eram os trâmites aqui legais para ter uma autorização de rua. A Sacré-Cœur não abriu a porta para mim. A Sacré-Cœur é uma igreja fechada. A Sacré-Cœur é uma igreja de branco. Eu sou preto. Você não poderia fazer a lavagem e você foi e argumentou que a França não era a terra da igualdade, da fraternidade. Como é que foi essa história? Na França, existe 3 festas autorizadas. A França não quer festa de rua, eles são contra. Os vizinhos não querem barulho, reclamam de barulho. Eles não podem dizer assim, bonjour, bonjour. Você não pode falar, os vizinhos reclamam, Wanda. A minha esperteza de Santa Maria foi dizer assim, olha, eu vinha e pedi uma autorização de uma manifestação pela paz. Todo mundo de branco. A França não pode negar manifestação. No mundo todo, a França é o maior país da reivindicação. A rua tem que liberar. Para a festa, não. Para a reivindicação é obrigado. Na Constituição está marcado. Você pode reivindicar. Você não pode fazer festa em rua. Então, eu fui pela essa linha. Eu falei assim, a manifestação pela paz. A lavagem é paz. E vem tentando há muitos anos parar a lavagem. Eu disse, atenção, é uma manifestação pela paz. Me deixa em paz. A lavagem é uma expressão brasileira. O Brasil tem uma relação com a França. Você não pode parar. Nós somos um evento pacífico. Não somos terroristas. O brasileiro não tem terrorismo. O Brasil é alegria e festa. E a gente traz alegria para o povo. A gente preto, quilombola, a gente sofre resistência. A lavagem é resistência. Eu amo o Braulio. Ele falou, irmão, tinha esse de Madalena. Pô, Madalena limpou as lágrimas de Cristo. Ele disse, Madalena não era uma virgem. Resistência. O candomblé, resistência. O negro, resistência. A lavagem é resistência. Cada ano tem que esperar a polícia autorizar. Por causa do terrorismo, se tiver um terrorismo, eles vão parar. Se na véspera tiver um terrorismo, ele para tudo. Teve um ano, eles anularam. Eu briguei, botou de volta de novo. Eu fui embaixador lá. Ele falou, não pode parar. Está tudo preparado. Ele falou assim, você me promete a segurança? O embaixador disse, prometo. Aí teve a lavagem. São 22 anos, sem interrupção, com Covid, com terrorismo em Paris e a lavagem presente. E a lavagem é uma festa pacífica. A gente não vê uma briga, uma discussão, uma indisposição. As pessoas estão ali realmente para celebrar. Eu trouxe Santo Amaro para Paris. Eu trouxe a Bahia para Paris. Saudade tenho. O melhor lugar é o Brasil. Eu vou voltar para a Bahia. Era morrer na minha cidade. E eu estava na Bahia, no Covid. A minha mãe recebeu uma ligação da Embaixada do Brasil. Você foi indicado. Um dos escolhidos, eram várias pessoas, uns 30 pessoas, para receber uma medalha de ouro. Uma condecoração da República da França, do Senado, não foi da Prefeitura, do Senado da República da França. Betinho, foi você que foi escolhido, viu? Eu digo, Oma, você foi escolhido para receber a medalha de ouro. Foi a maior riqueza da minha vida. Eu ser considerado pela França como uma pessoa exemplo, como santamarense, preto, pobre, e ser Santa Maria sem ter nenhum puto no bolso. E hoje a França me dá uma condecoração. Robertinho, parabéns pela sua ideia, pela festa, por esse zelo com a nossa cultura, nossas manifestações. Obrigado a vocês aí da TV Aratu por estar aí levando para a Bahia essas imagens, essa verdade. Obrigado ao diretor João Gomes da TV Aratu, esse diretor que tem cultura no coração, nas veias, João, e enviou o Wanda Cheia aí para vir gravar. A Bahia precisa saber o que está acontecendo aí. Eu quero agradecer a toda a equipe da TV Aratu pela cobertura, desde dos bastidores, você, Wanda, a toda a equipe, a direção de João, e está nessa nova roupagem na TV Aratu. Boa sorte e parabéns. E vim aqui para levar essa imagem para a Bahia, é vontade ao povo da nossa Bahia, é vontade de levar, a Bahia representa lá fora. Receber aí vocês aqui é uma alegria para mim, é um sonho sendo realizado também. Essa festa também tem a participação especial de mestre Giba Gonçalves, criador do Batalá. Alô, Curuzu, que rufem os nossos tambores. Você da cidade, você que mora no Curuzu, tem que ter orgulho desse rapaz também. Aprendeu na Bahia, como todo baiano, bom de percussão, e hoje ele tem um trabalho muito importante na Europa e em outros países. Isso aqui é o Giba Gonçalves. Giba, como é que começa a sua história com o tambor? A minha história com o tambor começa no Ileaie, olha que coisa.
Lá em 1974, na fundação do bloco, a gente ali empurrando aquele carro, pegando os tambores emprestados para tocar e tudo isso. E daí a minha vida segue e a gente vai se especializando e indo para o mundo. E hoje estou aqui em Paris. Como é que surge o Batalá aqui na Europa? Começou aqui por Paris. Como é que foi? Deu uma ideia, deu estalo assim? O Batalá ele surge de uma necessidade, né? O Batalá, na verdade, com muito tempo aqui na Europa, eu já sentia falta daquela convivência, né? Porque sabe que no Brasil, na Bahia principalmente, cultura a gente sempre fez na rua. Assim nasce o Lodum, assim nasce o Timbalado, assim nasce várias coisas de Ilhéiê na rua. A gente pratica na rua e eu sentia falta desse movimento aqui. Então eu criei esse movimento de ir para a rua, pegar pessoas que não tinham essa qualificação musical e qualificá-las. E aí cresceu, tomou todo esse corpo e está aí onde está até hoje. Essa revolução do tambor, você já criou 20 grupos, né, espalhados pela Europa, pelo Brasil e tudo mais. Qual é o próximo passo? O que é que você espera de tudo isso? Na verdade não são 20 grupos, né? São 48 grupos em 20 países. Perdão, desculpe. E não, a gente quando faz, a gente quando cria essas coisas, a gente só espera que isso floresça mais e que abranja o máximo de lugar possível para poder fazer o nosso país e a nossa cidade, a nossa cultura está sendo expandida e com essa responsabilidade e esse respeito. Muito obrigada pela entrevista. De nada, meu bem. Esse é o Giba, eu falei para o pessoal lá do Curuzu, é da linha 8. Essa é uma história de inspiração, de sucesso, uma história de consciência do que é a nossa cultura afro-brasileira, afro-baiana. Nós vamos contar agora a história da Condessa Luana de Noailles, a primeira modelo negra a fazer sucesso na Europa. Uma mulher que nasceu na linha 8 do Curuzu e que tem uma história de superação, e tem uma história muito bonita. Um exemplo para todas nós, mulheres, principalmente as negras. Luana de Noailles. Viu só o nome dela, a Condessa, a que revolucionou a moda na Europa. Luana, como é que começa a sua história com a moda? A minha história com a moda começa em Salvador com Di Carlo. Porque Di Carlo era um costureiro e alfaiate também, né? E foi aí quando ele começou a fazer uma moda lá em Salvador. Um dia ele me encontrou e me convidou para ser modelo. E aí eu comecei a desfilar para ele. De repente, uns 2 anos depois, veio o ano da Copa do Mundo na Inglaterra. Houve um desfile da Rod em Salvador e eles estavam procurando uma negra. Quer dizer, eu acho que nada melhor que procurar na Bahia, né? Minha mãe disse assim, olha, vem um pessoal aqui te convidando para você ir para São Paulo para ser modelo. Um mês depois eu estava indo para São Paulo. Nessa época na Bahia era engraçadíssimo, porque tinha o pessoal quente da Bahia que dizia, esta neguinha é bonitinha, mas de Bahia não passa. Jura? Te juro. O quê? Elas diziam todas, algumas. Tem até algumas que estão vivas aí, que hoje me adoram. Houve muito racismo. Às vezes eu era paga e não trabalhava. Porque tinha determinadas marcas. Achavam que eu não era representativa. A cor, eu não era representativa. E na Europa, como é que foi? No mês de julho, o Paco Rabanne foi na Fenite, São Paulo. Ele disse, eu gostaria de ir para a Europa. Ele fez assim, ó, se você quiser, você vai, mas negro não está na moda na Europa, não. Mas, menina, eu cheguei aqui no 11 de novembro, um feriado. Eu me senti tão bem. E como é que você conhece o Conde e como é esse casamento? Ai, a história do Conde, um barato, criatura. Isso eu conheci ele em 72. Uma amiga minha, Sabine, né, ela me convidou para um almoço de caça. E lá eu conheci ele, hein?
ele tinha uma foto minha, porque esse amigo meu pegou a foto e disse pra ele, olha a mulher de sua vida. Gente. Eu levei 6 meses, criatura. Cada vez eu tinha uma coisa, porque o protocolo daqui, o cara te telefona segunda-feira para sair com você na outra segunda-feira. Na outra segunda-feira eu já tinha esquecido. Aí o que aconteceu com ele? A última vez que ele me ligou, e demorou, aí ele me ligou e disse assim, olha, é a última vez que eu tô ligando para você, porque você nunca tá livre, não sei o quê. Eu disse assim, bom, mas hoje eu tô livre, quer jantar? Eu digo, eu vou me liberar. Aí pronto, e aí a gente ficou. Aí foi assim. Nós moramos 5 anos. Ninguém nunca acreditou nesse casamento. Você tinha noção, a dimensão do que você representava naquela época? De jeito e qualidade. Não tinha a mínima ideia, Amanda, não tinha. Olha, o meu carinho pra você, que foi tão atenciosa e... Falei-me, minha Nossa Senhora da Conceição da Praia. Menina, eu era ótima. Ave Maria, olha que desludo. Obrigado, Xerri. Olha pra aqui que maravilha. Muito obrigada por tudo, por você existir, por tudo. Eu te desejo tudo de bom. Tá bom? Olha, para nós, para você também, eu te desejo o dobro, o triplo das coisas boas que você está fazendo, que vai continuar a fazer, que representa a nossa cor. Maravilhosamente bem, bonita por dentro e bonita por fora. Wanda Chase, te amo. Parabéns a todos que fizeram esta festa, que mantém viva a nossa cultura. E agora vamos fazer um rápido intervalo. Sabemos que a vida é feita de escolhas, não é verdade? E a todo momento somos levados a decidir quais mudanças queremos em nossas vidas. Convivemos com muitas cenas e acontecimentos difíceis. Mas não precisamos nos expor a todo momento. Não precisamos expor nossa família. Temos o poder da escolha. TV Aratu, canal 4.1. A gente muda por você. No programa Universo, você se informa de uma maneira leve e divertida. É isso aí, é cada receita, hein, Alex? A gente vai fazer com o polvo, com camarão e com a lagosta. Tá delicioso esse burrito de filé mignon. E as dicas dos especialistas? A maior parte do público que sofre com isso é o público feminino. Aprender a comer comida de verdade. Vem se divertir com a gente no nosso programa Universo. De segunda a sexta, 12h45, aqui na TV Aratu, canal 4.1. A gente muda por você. Os baianos criaram a lavagem em território europeu. Hoje, o evento é uma festa brasileira, com a identidade da Bahia, onde tudo começou. A lavagem de Santo Antônio é realizada aqui em Lisboa, uma homenagem ao santo mais querido. A abertura da lavagem de Santo Antônio, em Lisboa, foi no museu que leva o nome do santo. Presentes, babalorixás de Portugal, representando a Bahia, Pai Pote, babalorixá do terreiro e Leaxé Oju Onirê, de Santo Amaro da Purificação. Em uma das salas do museu, uma exposição de fotos da tradicional lavagem do Senhor do Bonfim e textos que contam a história de uma das manifestações culturais e religiosas mais importantes da Bahia. O fato de a gente poder trazer para o grande público mesmo a nossa cultura, a nossa identidade e trazer o valor universal que é a tolerância, o respeito à tolerância.
coração da capital portuguesa acontece a segunda edição da lavagem de Santo Antônio, com a participação de vários grupos culturais. O Babalorixá do terreiro Ileaxé Ojuonirê, em Santo Amaro da Purificação, pede licença e sabedoria aos orixás. As baianas abrem o cortejo. Mulheres fortes, bonitas, símbolo do nosso estado. A Bahia está aqui para reafirmar nossa resistência, nossa ancestralidade. Estamos aquí en Lisboa celebrando el Lavagem de Santo Antonio, acompañando a nuestro mestre Yiva, para tocar nuestros ritmos, celebrar la música brasileña, la cultura brasileña, la religión. E a verdade que é um orgulho estar aqui, estamos muito contentos. Voltamos a Portugal numa outra situação. Somos protagonistas. O colonizador não conseguiu apagar a nossa história. O período escravocrata não matou os ensinamentos dos nossos ancestrais. Quem diria que um dia voltaríamos aqui para escrever uma outra história? Somos resilientes, estabelecemos estratégias de sobrevivência. São esses fatos que a lavagem de Santo Antônio de Lisboa conta através da cultura da Bahia, onde tudo começou. É a segunda edição da lavagem inspirada na de Nosso Senhor do Bonfim. Aqui o destino é a igreja de Santo Antônio de Lisboa, Ogum no Candomblé. Faz as pessoas unirem-se mais, porque o Candomblé precisa de união. Durante o percurso, a diversidade brasileira, abraçada por aqueles que conhecem nossa luta pela igualdade. Hoje, Portugal tem 400 mil brasileiros morando aqui. 150 mil são ilegais. Cada um tem seu motivo de ter deixado o Brasil. Eu vou e volto. Venho ver minha filha, fico 7 meses, 8 meses e volto para o Brasil. Você já fala com sotaque português? Sim, estou cá há quase 17 anos e depois a mistura com o Tuga baiano fez com que, como nós dizemos aqui, me transformasse o meu sotaque em um Roberto Leal brasileiro. Mas tem português que sonha em morar na Bahia. Lá na Bahia, dizem que eu, quando fui lá a primeira vez, bebi água da torneira. Então, ficou o bicho. Você é Bahia e Bahia. Bahia, é a minha... 20 grupos participaram da lavagem de Santo Antônio de Lisboa. O Maracatu, de baque virado, uma manifestação cultural de Pernambuco, chegou com discurso feminista, o combate à violência doméstica contra a mulher. Um problema em Portugal. As cabaças emanam energias. A cidade de Lisboa está recebendo milhares de turistas nesse fim de verão. Surpresos, se deparam com a lavagem. O olhar era de encantamento. Maravilhoso, adoro! Lindo demais, é uma festa, não? É muito, muito bonita. Olha esse som, minha gente! Cheira Bahia! São os capoeiristas dando um show aqui, um espetáculo para quem quiser ver. É a Bahia, é a nossa cultura em território português. Exagerei, né? Berimbau, todo mundo sabe que não tem cheiro, tem som. É licença poética, minha gente. Que é a constatação de que a Europa está aberta para uma lavagem tão rica cultural, que o Brasil só faz um grande entrelace de cultura entre os dois países. Eu acho que é de uma beleza estoniante ver todos os corpos, todas as raças, todos os dois países entrelaçados. Enfim, chegamos ao nosso destino. Igreja de Santo Antônio de Lisboa, o santo mais querido dessa terra. As baianas lavam a escadaria num ato de fé. É a tradição da nossa Bahia, território africano. Momento de agradecer, rezar, orar, pedir a Deus pela paz e respeito. É o sentimento que a Bahia realmente ela atravessa o Atlântico, ela move por onde passa, ela encanta, e o seu axé e o seu perfume de Ndendê faz bonito por onde passa. É muita emoção a gente sentir que aqui é um pedaço da Bahia em Lisboa.
a Bahia sempre na frente. Então a Bahia está levando a nossa cultura do Brasil para o mundo. E viva a Bahia, viva o Brasil, Wanda, e viva o povo brasileiro. Com alegria, com muito amor, com muitas boas energias. Um orgulho enorme poder fazer esse evento e poder contar com todos. Outra vez eu quero ver, outra vez eu quero ver, você volta a vencer. A vem ela tá boa, vem ela tá boa, eu quero. Nós vamos dar um tempo agora para o cortejo, para a lavagem, e vamos aproveitar para contar a história de brasileiros que trocaram o Brasil por Portugal. E ainda, se você é daqueles que está pensando, eu vou embora para a Europa, eu vou morar em Portugal, vou morar em Paris, é preciso que você fique muito atenta para as dicas que a advogada Dresa Sá está dando. Como chegar aqui, os primeiros passos. Pense bem, é importante. Tem muitos brasileiros que sonham em morar aqui. É fácil ou é difícil mudar para cá? Olha, Wanda, é muito difícil. É difícil por toda uma situação. Primeiro, por conta dos costumes, não é? Segundo, por conta da situação realmente econômica. Mas é muito difícil. Difícil, a princípio, com relação ao emprego. Tem brasileiros aqui que trabalharam quase 14 horas. Até que eles legalizem a situação, é um trabalho escravo. Vai ter que entrar com dinheiro. E no mínimo tem que ter uns 30 mil reais. Por que 30 mil reais? 30 mil porque é o seguinte, o brasileiro chega aqui e inicialmente ele não tem a credibilidade para alugar um apartamento. Um apartamento aqui, um T0, que é o kitnet pra gente no Brasil, está numa faixa de 1.000, 1.100 euros, 1.200. Isso é quase 6 mil reais. Ele tem a opção de alugar quartos, né? E dividir, muitas vezes, também um apartamento com outros brasileiros. E aí é que começa o problema. Quando aluga um quarto no centro de Lisboa, não é menos do que 400 euros. 400 euros, se formos fazer a conta e colocarmos o euro hoje a 5, que não está isso, está tipo 5,31 ou 5,32, 5 vezes 4, 20, já é 2 mil. O senhorio, que é o dono da casa, ele pede logo 3 ou 4 meses de calção. Então, 2, 4, 6, 8, já tem que ter 8 mil. Mais 7 mil da passagem, 15 mil reais. E as despesas? E a alimentação? E o transporte? Então, às vezes, a condição também realmente sub-humana. E eu chegava ao ponto de dizer assim, olha, vocês estão trocando 6 por meia dúzia, é melhor voltar para o Brasil, porque lá qualquer bater na porta se abre, mas aqui é mais difícil, muito difícil. E quando chega no inverno, então, nem o próprio clima ajuda, né? Vamos ouvir agora a história do artista plástico Gutenberg Coelho. Tem também uma história de sucesso da empresária Carol Brito. Ela é lá de Itapuã. Nós estamos aqui em um bairro tradicional, Alfama. A gente encontra muitos artistas, inclusive baianos. É o caso aqui do Gutenberg. Como é que você chegou até aqui, até Portugal? A Portugal eu cheguei através da CIC Portugal, Cooperação, Intercâmbio e Cultura. Eu conheci os diretores dessa instituição em Porto Seguro, na altura eu estava morando em Porto Seguro, e eles se encantaram com o meu trabalho, me fizeram uma homenagem em 98. E quando foi no ano 2001, em março de 2001, eles me convidaram, eu vim a Portugal para dar aula de pintura na IFE, e as pessoas que eles recuperavam, né, eram antigos drogados, deficientes físicos. Seu trabalho está muito focado na Bahia. Nas minhas raízes, né? Então não dá para poder fugir e nem deixar a nossa identidade, né? Isso aqui é Pelourinho, né? É uma fantasia do Pelourinho. Assim. Não é um local exato que existe, mas é como a minha inspiração é voltada para lá. Né? Então eu procuro expressar o máximo que for. Extrair o máximo das minhas memórias, das minhas lembranças e passo para a tela.
trabalhos aqui o mais significativo para você? Todos os quadros têm significam alguma coisa. Esse quadro aqui, por exemplo, hoje se fala muito em expansão da consciência, né? Então, quando eu pensei em expansão da consciência, eu resolvi criar o mentor. Então, ali o foco de luz expandindo a consciência do mentor e os dois discípulos do lado contemplando o mestre, né? Imagine o dia que este restaurante da Carol foi inaugurado. 2 de julho de 2023, bicentenário da independência. É muita baianidade, né? Muita baianidade. Eu fiz um esforço muito grande porque eu queria que fosse mesmo nessa data, né? E aqui para trabalhar, para essa coisa toda, assim, a gente não encontra as pessoas disponíveis da maneira como a gente quer, que é tudo rápido, que é tudo logo. Mas assim, a coisa aconteceu tão depressa. E eu acho que os orixás, eles deram, os caboclos, né? Eles deram assim uma mãozinha. E aí no dia 2 de julho a gente conseguiu inaugurar isso aqui e comemorar junto aqui o bicentenário do 2 de julho da independência da Bahia. Foi lindo. Conta como é que você chegou até aqui. Eu fui convidada por um casal de portugueses para fazer acarajé em Portugal. Então eu vim direto para o Porto, trabalhei lá com eles durante 5 anos fazendo acarajé, bolinho de estudante, muqueca. Assim, a novidade, né? Porque os portugueses, eles gostam muito da Bahia. Eles se sentem em casa e gostam muito da nossa culinária. Quais são os teus planos para o futuro? O meu plano e o meu projeto assim, para o futuro talvez seria fazer o caminho de volta. Eu tenho muito isso comigo, de ter uma acarajé da Carol em Salvador. Se pudesse ser Itapuã, melhor ainda, porque eu sou uma itapuanzeira danada. E é isso que está nas minhas orações, assim, o caminho de volta. Eu vim para cá com 19 anos, eu tô com 40 hoje. E assim, já se passaram alguns aninhos, né? Bacana demais, né? Nós queremos agradecer a todos os entrevistados que nos contaram suas histórias. História de gente que vive aqui do outro lado do mundo, mas que honra a nossa tradição, a nossa cultura. Foi um prazer estar aqui também, desfrutando da companhia. Luciano, por gentileza, e do trabalho do meu amigo aqui, do meu colega, Luciano Lima. Para você, como é que foi? Foi maravilhoso. Fomentar a cultura baiana. É magnífico, né? Trazer de lá para cá o que temos de bom da Bahia. Obrigada, baianos. Obrigada, Brasil.